Viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador e amigo ouvinte. E estamos no ar, este aqui é o nosso programa Islam em Foco. Hoje, terça-feira, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh, Owais Mutawalli. Vamos dar continuidade ainda na fé no último dia e vamos focar, portanto, este ponto essencial que tem a ver com o castigo da sepultura. E amigo ouvinte, caro telespectador, acompanhou edições passadas aqui no seu programa Islam em Foco, sendo assim como dissemos, vamos dar continuidade ao pulsar que tem a ver com o castigo na sepultura. E caro telespectador, amigo ouvinte, o nosso principal convidado, não te esqueça, a segunda e última parte, será a altura em que irei, portanto, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Antes do arranque, vou saudar o Sheikh Owais Mutawalli, o nosso eminente Sheikh, já se encontra nos estudos da Hack TV Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, Sheikh? Alhamdulillah, sei como está, Sheikh. Está tudo bem, alhamdulillah. E em termos dos preparativos, Sheikh, aqui são as recomendações de prevenção desta doença, Sheikh. O que é que tem feito lá fora? Apenas para aproveitar a oportunidade. Bom, prevenção, a nossa prevenção, nós como muçulmanos já vínhamos, né? Exato. Porque a higiene em si no Islã, naquele hadith de Muslim, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que at-tuhur shatru al-iman, que a pureza, a purificação do muçulmano é metade da fé. Numa que um muçulmano, primeiro, é testemunhar que não existe outro Deus que merece ser adorado com a verdade a nascer o único Allah, e testemunhar que Muhammad é seu mensageiro. Então, essa é uma purificação. E esse tipo de purificação está no coração, que é limpeza também, porque o coração fica sujo. Hoje, a prevenção, a purificação, estão a ver as pessoas, a higiene é parcial. De que de forma, mas no coração está sujo, porque, como dizíamos na semana passada, a outra impureza continua no coração, que é a questão de juro, suborno, a corrupção, isso tudo, o coração ainda não está limpo. E temos de fora, numa que o muçulmano sempre é puro, numa que ele se urinou, isso também a saúde ainda não recomendou, quando urinar deve se lavar com água, escovar, depois manter relação sexual, tomar banho, as miúdas de período, depois de acabar o período mensal, tomar banho para fazer relação mesmo em próprio período, tem que tomar. Então o Islã já não tem, e o professor recomendou, como é que é? Aquele hadith da Ashra de Allah, ashab sunnah, que é sunnah, que outros também, narração, que o professor diz que laula an ashuka ala ummati amartu biswak في كل صلاة وانت versão في كل عند كل وضوء, que se não fosse que poderia sobrecarregar o meu povo, ordenaria escovar em todas as suas orações, e noutra narração que em todas as posições. Então não há espaço de que no Islã um impuro não pode ser muçulmano, mas só que não cuida a higiene. Imagina esse hadith que vamos introduzir sobre os castigos do cobre só por causa da urina. Embora já falamos, só por causa do castigo, aliás, as pessoas não previnem da urina, será o motivo de castigo da sepultura. Só uma única gota de urina é a questão de você, seu salat, não ser aceite. Temos a questão das fezes do porco, temos a questão da saliva do porco, temos a questão de fezes de cães, temos a própria saliva do cães, que tudo isso o Islã proibiu há muitos anos, e hoje a ciência que na verdade tem vírus. Como é que como é que essa pandemia não há de se explicar? Se as pessoas vivem com cães, vivem com porco, até aliás como o próprio porco, todo ele infectado. Então o Islã já proibiu já há anos, e sem falar dos animais com garras, enfim, animais que o Islã proibiu a sua sujidade, enfim. Então acho que talvez chegou o momento mesmo a ser o Islã ser proposto como uma religião que vai ser, aliás, que é a solução. Então faltam os governos que adotam o sistema laico ou ateísmo, que na verdade o Islã vem responder essa questão, que se todos fossem muçulmanos e cumprir, não haveria essas doenças. Não haveria essas doenças, porque já
você tem que fazer o wudu para salat, tudo. É nessa questão que o Islã já respondeu já há 1400 anos. Por isso, uma religião universal. Imagina as pessoas que ficam um ano sem tomar banho, um mês sem escovar. Como é que as pandemias não há sem se espalhar? Hoje as pessoas estão a tomar higiene por causa do medo da morte, enquanto não, o muçulmano inclina-se na higiene por causa da questão de fé. Então são coisas diferentes. Numa que depois de acabar a pandemia, as pessoas vão continuar na sociedade, que já acabou, e vão festejar. Mas o muçulmano não. Ele está ligado à adoração, a sua higiene está ligada à adoração. Então essa diferença que existe, que a prevenção existe, só que na verdade tem questão técnica, que nem qualquer um domina, que é a questão, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a recomendação da Autoridade da Saúde. Isso sim, na verdade, algumas coisas nos escapa, e isso, como não estamos lá, devemos cumprir com rigor, com rigorosidade. Aliás, nós tínhamos que ser primeiro, antes das recomendações, já que na semana passada falamos quais são os métodos que o professor Salama já recomendou num sítio, num país, num mundo que há pandemia, quais são as recomendações, já falamos na semana passada. Então, nós, antes do governo, o presidente da República anunciar, nós tínhamos que ser o primeiro a tomar essas medidas, antes do anúncio, porque nós já temos a matéria antes de essas pandemias espalharem-se no mundo. Então, nós somos os mais exemplares, a não ser que também poderíamos aumentar mais a higiene, então é nesse sentido, sim. Exato, Sheikh. Sendo assim, vamos para o nosso programa tema de hoje, que será continuidade e vai falar, portanto, inshallah, o castigo na sepultura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد em especial, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos os telespectadores da TV Al-Haq, em simultâneo com a Rádio Al-Haq. E nós continuamos a fé. No último dia estamos a falar exatamente os castigos da sepultura. E nós, na verdade, quando falávamos a fé no último dia, fomos, privilegiados com a vinda da pandemia, que pelo menos aqui o mundo já viu como é que só um pequeno bicho, o mundo está assolado. Imaginem quando vir o terremoto da terra, quando vir a ventania, quando vir a chuva, quando vir tudo que está no céu cair, as montanhas voar, como é que será a vida do ser humano? Imagina, o único bicho fez com que o mundo parasse, e cada um tem medo da morte. Mas nós, quando falamos da morte, o que era? E aqui todo mundo tem medo de morrer, mas ainda nessa morte muita gente não se prepara depois de morrer. É nesse contexto que aqui nós continuamos a falar a questão dos castigos da sepultura, e falamos aqui na semana várias, já introduzimos o que acontece lá, e temos aqui a questão de ouvir. Temos aqui Samá Rasul Salama Aswat al-Mu'adabina, que o professor Salama escutava gritos ou vozes das pessoas que estão sendo castigadas na sepultura. E esse hadith já passou-nos, que tirou
os imam Muslim e outro, diz que وَقَدْ عَطَى اللَّهُ رَسُولَهُ الْقُدْرَةَ عَلَى سَمَاعِ الْمُعَذَّبِينَ فِي قُبُورِهِمْ, que Deus já deu o seu enviado, que é o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, de ouvir o castigo das pessoas que estão sendo castigadas na sepultura, uma exceção por ser profeta e mensageiro. Temos aqui ففي حديث يرويه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال, conforme esse hadith que tirou o imam Muslim no seu livro de autenticidade através de Zayd bin Thabit radiallahu anhu, sabemos que o Zayd é muito famoso. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه, que o professor estava numa parede ou num muro a tribo de An-Najjar, que ele estava na sua mula e quase ele estava com uma parte dos seus companheiros e quase a mula queria lhe deitar para o chão. E diz: وإذا أكبر 6 و5 أو 4 فقال من يعرف أصحاب هذه القبور, que nessa parte havia 5 ou 4 sepulturas. E diz que quem conhece os donos dessa sepultura? فقال الرجل, um homem disse: أنا, e disse que eu. قال فمتى مات هؤلاء, quando é que eles morreram? Diz: قال ماتوا في الإشراك, morreram na idolatria. Morreram na idolatria, como já referimos que qualquer que morre não muçulmano, infelizmente, será esse o seu fim. E disse: فقال إن هذه الأمة, que esse povo تبتلى في قبورها, que esse povo, que Muhammad sallallahu, seja ele muçulmano como não, é tentado ou é interrogado, é questionado algumas perguntas na sua sepultura. E disse: فلولا ألا تدافنوا, se porventura não tivesse medo, vocês se deixarem se enterrar, la da'utu Allah an yusmi'akum a'dab al-qabr, eu poderia pedir a Allah ou a Deus para vocês escutarem o castigo da sepultura. Faqala, diz que nesse hadith, والذي أسمع منه, e que são os castigos que eu costumo escutar. No outro hadith de Bukhari, Muslim, e no Sunan An-Nasai, através de Abi Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها, que ele saiu depois ao pôr do sol ou perto, depois de o sol se ausentar, desaparecer, e escutou uma voz e disse que um judeu está sendo castigado. Então a questão da castigo da sepultura é verídico para caros telespectadores e ouvintes da rádio Al-Haq. E aqui diz que ويدل على سماع الرسول المعذبين في قبورهم الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي أن الرسول مر بقبرين. Então outra prova é que daquilo que trouxe o imam Bukhari e Muslim, através de Ibn Abbas radiallahu anhu, que o professor passou em 2 sepulturas. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان, fica bem que essas pessoas estão sendo castigadas não por um grande pecado. E diz que mencionou, diz que Abu Umama bitamami inshallah. Então mais ou menos aqui diz que essas pessoas estão sendo castigadas não por um pecado grande, mas sim, e mencionou aqui o autor diz, vou mencionar no futuro. Então a questão de o castigo da sepultura é verídico. E diz que سمع غير السلام أصوات المعذبين, que já algumas pessoas fora do professor já escutaram castigo da sepultura. Diz lá mesmo: بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم المعذبين في قبورهم, que algumas pessoas já escutaram fora do professor até aqui em Moçambique, até aqui em Nampula, até algumas zonas. E não só, algumas pessoas já viram as pessoas sendo castigadas. Diz:
ومن هؤلاء الثقات لا مطعن في دينه وأمانته, que essas pessoas que estamos a mencionar são pessoas credíveis nas suas linguagens, porque são nossos teólogos e ulama. E alguns podem perguntar, mas como assim? Se o profeta diz que ninguém ouve, só alguns animais, mas gênios dos seres humanos não ouvem. Então, todas as leis no Islã têm exceção, algumas leis. Da mesma maneira, há pessoas que não apodrecem, não são mártires, nem são profetas, mas por causa de exceção no Sharia. Então, assim, caro telespectadores ouvintes, não há de entrar em confusão quando nós mencionamos uma coisa já anormal daquilo que teremos mencionado. E diz que يقول ابن تيمية في ذلك قد يكشف الكثير من أبناء زمانها يقظة ومنام ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك أمور كثيرة. Que Sheikh Ibn Taymiyyah mencionou que alguns são dos nossos filhos, são mostrados, são abertos algumas coisas, eles vêm no nosso tempo acordados assim a dormir, algumas, e eles conhecem na realidade, e isso no nosso tempo é muito vasto. E diz que وقال في موضع آخر في معرضه رده على المكذبين بعذاب القبر, que na sua congestação, ou seja, em rejeitar aquelas pessoas que desmentem, nós temos, já mencionamos, temos alguns filósofos que negam a castigo da sepultura, temos aqui ateus e algumas setas perdidas desmentem o castigo da sepultura, alegando que depois de morrer acabou, não há outra vida. É essa contestação que eles têm, a questão do castigo da sepultura. E ele diz que وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي. Se ele diz que esse dá um exemplo, se eles saberem ou souberem de que alguém já sabe que uma pessoa que está a dormir, ele fica a dormir e também ao dormir essa pessoa senta e não só a sua alma levanta e anda. وتذهب وتتكلم, e ele a dormir, a sua alma sai, começa a falar. وتفعل أفعال أمور بباطن بدنه مع روحه, que enquanto a sua alma está dentro do seu coração, do seu íntimo, mas essa alma anda, fala, senta, movimenta, mas enquanto ele está a dormir e sua alma está dentro dele. ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب, que enquanto ele está a dormir, o seu corpo, a sua alma consegue ele a dormir, a receber castigo, e não só, também consegue receber delícia. Há pessoas que já mencionamos, a rir, há pessoas a casarem, a comer, tudo, mas estão a dormir, até outros acordam com lágrimas enquanto estavam a dormir. Mas tudo isso acontece, o seu corpo está deitado na sua cama. Como isso, para menores exemplos que o Sheikh Ibn Taymiyyah está a dar, diz que os seus olhos estão fechados, o seu corpo está deitado, a sua alma está dentro do seu coração, aliás, seu íntimo, e ele deitado, seus olhos fechados, mas tudo isso acontece, ele diz, e a sua boca está fechada, mas em contrapartida ele fala, faz tudo, faz movimento, tudo isso a dormir. Diz que todos os seus movimentos parados, não está, mas tudo está a fazer em movimento conforme a sua alma. E diz que e às vezes pode se movimentar. Há pessoas que já caíram a dormir na cama, a levantar, a falar, bater. Até algumas pessoas que estiveram um instrumento pode matar alguém, mas a dormir. E diz que e essa pessoa a dormir pode às vezes, alguma vez, levantar, gritar, enquanto está a dormir. Por causa da força que ele tem dentro de si. Aqui o Sheikh está a tentar rejeitar e devolver aquelas pessoas que duvidam o castigo da sepultura, que o menor exemplo é que nós já falamos no passado, que dormir é morte, dormir é morte.
E diz que كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره. Então, disse que, em resumo, tudo isso que acontece, a pessoa dormir, todos os movimentos que acontecem, então, essa é uma pessoa que se considera que alguém está na sepultura morta, que está na sua sepultura. فإن روحه تقعد, que a sua alma senta, وتجلس, وتنعم, que essa mesma alma é perguntado, senta, e é dado delícia, e وتعذب também castigado. وتصيح وذلك متصل ببدنه, e grita, isso ligado ao seu corpo. مع كونه مضطجعا في قبره. Isso acontece enquanto está a dormir, deitado na sua sepultura. Por isso alguns ignorantes, quando vai e não apanha nenhum sinal, ou às vezes apanha já coisas já podres, os seus ossos, dizem que não é possível acontecer isso tudo. Então aqui o Sheikh está a dar o exemplo mais próximo e prático para qualquer um que já, talvez isso pode não acontecer, alguém que nunca dormiu, mas aquele que já dormiu, já sentiu que como isso acontece, voar, correr, bater, insultar, defender-se, tudo isso é tentar lutar. Alguns, como já referi, acordam já a dormir, ou já acordam tristes, com medo que alguém queria me matar, alguém que eu defendi-me. Tudo isso, como isso acontece, e diz que, nesse seu exemplo, diz que وَقَدْ يَرَى خَارِجًا مِنْ قَبْرِهِ وَالْعَذَابُ عَلَيْهِ. قد يرى, que algumas vezes algumas pessoas conseguem ver alguns mortos fora da sua sepultura, enquanto já foram enterrados. Alguns já puderam assistir, conforme aqui o Sheikh, وَالْعَذَابُ عَلَيْهِ, com castigo acima dele, وَالْمَلَائِكَةِ الْعَذَابُ مُوَكِّلَةٌ بِهِ فَيَتَحَرَّكُ بِبَدَنِهِ, que por causa dos anjos responsáveis de chicotear ou castigar, então o seu corpo se movimenta, ويخرج من قبره, que esse sai da sua sepultura, وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين, que muita gente já, aliás, já ouviram fora de uma única pessoa, vozes das pessoas castigadas, ficou burlando das suas sepulturas. Talvez os caros telespectadores ouvintes já ouviram algumas pessoas dizer que não, de facto eu já ouvi um dia um grito no cemitério, ou já ouvi alguém, ou já represenciei com meus olhos. وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب, que alguém, alguma vez já foram testemunhar algumas pessoas que saem da sua sepultura enquanto estão sendo castigados. ومن يقعد ببدنه أيضا إذا قوي الأمر, alguns sentam por causa de o assunto sério, muito forte e sério. لكن ليس هذا لازم في حق كل ميت. Isso o Sheikh diz aqui, não é condicional, não é obrigatório que seja qualquer pessoa que é enterrado para as pessoas testemunhar, ouvir os seus gritos, não. Mas sim, algumas vezes, algumas pessoas já aconteceu. E disse كما أن قعود بدن النائم لما يراه, que também, da mesma maneira que aquelas pessoas que estão a dormir, não é condicional aqui daquilo que as pessoas que estão ao seu lado, ou as pessoas que estão em frente dele, ouvir e ver daquilo que está a ver aquela pessoa que está a dormir. Da mesma maneira que umas pessoas estão a dormir na mesma cama, duas pessoas, mas esses dois podem ter sonhos diferentes. Da mesma, até pessoas abraçadas podem ter sonhos diferentes. Da mesma maneira, até um bebê, nós costumamos a ver ele a rir, a dormir, a chorar, a dormir. Até algumas pessoas falam a dormir, a falar a dormir, são perguntados o que é que você estava a falar. Algumas pessoas às vezes recordam, algumas pessoas que não sei o que estive a falar. Leisa Laza likulina, isso também não é condicional para toda, não é condicional para todas as pessoas que estão a dormir. Bal huwa bihasab quwwa, que é questão através de essa pessoa, a força que acontece naquele som, mais ou menos, é a questão do castigo da sepultura. E aqui diz aqui, sifatu na'im al-qabr wa adab, que quais são as características dos castigos da sepultura e quais são também as suas delícias. E diz aqui o hadith de sempre de Ad-Barra é mais famoso acerca de Ibn Azib, acerca de castigo da sepultura, a sua delícia. E aqui falou de que a questão de perguntar aos anjos, isso já falamos, que o anjo aparece numa forma bonita para um crente, que chama os residentes do céu, tudo isso já falamos,
dão uma moradia, e quando é descrente é diferente, que é castigado e é também infligido todos os castigos da sepultura. E já falamos em detalhe a questão de a sua alma pôr-se num pano branco, o chamado mortalha, e não só a questão de quando é descrente é diferente, a maneira de ser recebido do céu. E nós já falamos a questão de que será que os castigos da sepultura, os muçulmanos são infringidos. E aqui falamos da questão da sepultura. Diz aqui, Al-Qurtubi diz que لا موقوفا على المنافقين بل يشاركهم في طائفة من المؤمنين وكل على حال من العمل وما يستجيبه من خطيئته وزله. Então, crente pode ser castigado sim, conforme os seus pecados, porque se a pessoa mora num pecado, isso fica nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós vamos falar aqui à frente a questão de quais são os pecados que uma pessoa pode levar a castigo da sepultura. Primeiro falamos asbab adab al-qabr. Quais são as causas que levam a pessoa a ser castigado na sepultura? Então aqui diz que أما الفصل فإن النصوص ذكر منه كثير وسنشير إلى ما طلعنا على ذكر من أحد عدم استتارة من البول والنميمة. Que isso já falamos, que uma das causas que a pessoa pode esperar que eu se morrer sem arrepender-se são aquelas pessoas que não se prevêem da urina. Nós temos algumas pessoas que imitam, quando tem carro, não sentam, aproximam num pneu, começam a mijar. Para a questão que hoje é famoso ouvir que eu sou acadêmico, também mijam assim mesmo, de pé, e não se prevêem da urina. Como é que as pandemias não se espalharam? Muita gente urina de qualquer maneira, por isso muitas casas de banho cheiram e não usam a água. Então aquela urina que salta para qualquer pessoa será a causa de ser castigado da sepultura. Aqui, por isso, naquele hadith de Bukhari Muslim, de Ibn Abbas radiallahu anhu, o professor diz que إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير, que essas pessoas não estão sendo castigadas por cada pecado grande. ثم قال أما أحدهما, que deles فكان يسعى بالنميمة, andava na intriga, levava uma palavra para aqui. Essa é a questão também, a intriga, as pessoas criar inimizade na sociedade, criar inimizade num país, num estado, numa família, numa amizade, num emprego. Todo esse tipo de gente deve esperar que vão ser castigadas. Levar uma palavra daqui ou uma conversa para aqui que não era para levar para destruição. Aqui refere-se conversa de destruir uma amizade, uma companhia, uma empresa, um governo, um estado, uma organização, tudo que leva para a destruição. Então essa pessoa é intrigueira, então essa pessoa será castigada na vida futura. Pode dizer que, mas esse aqui fazia solat e tudo. Não, se ele tem esse comportamento, caros telespectadores ouvintes, devemos saber que essa pessoa está a preparar os seus castigos na sepultura. Temos o amal akhar fakana la yasatir min al-bawl. Então o outro andava, aliás, não se cuidava da urina. Há muita gente que mijam de pé e pronto, não quer lá saber se atingiu a urina sua roupa ou não. E infelizmente as pessoas também, quando mijam, não se lava, também está no mesmo grupo, porque se não usou água ou qualquer outra pedra, a probabilidade é que a urina vai atingir seu corpo. Há de ser a questão de você ser castigado na sua sepultura. E diz que قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على القبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. Então esse é o hadith de Bukhari. Então aqui tem alguns assuntos que vamos tentar falar em pouco tempo. Aqui depois partiu 2 ramos, aliás um único ramo, e partiu em 2 partes, e plantou nas 2 sepulturas. Aqui nessa prática do profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de partir 2 ramos e plantar 2 sepulturas,
os nossos especialistas da crença islâmica, ou seja, da Aqida, foram explicar de que, porque nós, como chamamos, aliás, temos assistido algumas, aliás, muitos cemitérios fora dos países, pelo menos que há conhecimento, pelo menos no nosso país, assistimos a alguns cemitérios a imitar essa prática de levar flores, a imitar outras culturas, flores, ou quando enterram alguém, partem um ramo de qualquer árvore e plantam na sepultura. Infelizmente, até no nosso novo cemitério eles estão a fazer essa prática, que é muito triste. Aqui é muito simples. Os nossos especialistas responderam: diz que você pode plantar, mas com uma condição: se você escutar que essa pessoa está sendo castigada. Eu sei que então qualquer pessoa que sabe que essa pessoa, aliás, que está a ouvir desse morto está sendo castigado, então que planta, então o que não há de ser possível, numa que essa ação é específica para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E qualquer pessoa que planta parte depois de ser enterrado alguém, um ramo e põe numa sepultura, já ele está numa que eu só fui revelado, ou fui inspirado, ou já escutei o castigo desse fulano aqui, tem que plantar. Então é uma prática errada, alguém pode perceber, mas se o profeta plantou, sim plantou, porque ele foi revelado e plantou. E isso foi uma única vez, depois não fez a outras sepulturas, no caso de Baqi. Então, mais ou menos essa prática que as pessoas devem parar. Isso é uma formação específica para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Temos aqui a questão de aquelas pessoas que têm outra questão de fazer o duá. O duá é essencial, já falamos a questão da proteção do duá, porque depois de aquele hadith de Aisha, que aquela judia, aquela senhora, aquela velha, quando falou o castigo do cabre, e o professor recomendou, diz que tuberculose, diz que dizia uma das prevenções, nós falamos as causas, diz que Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila aidni min harri an-nar wa adab al-qabr, que essa é a narração de Imam An-Nasai e outro. Então é uma das questões de que é recomendável a pessoa de prevenir-se a questão do castigo da sepultura. Temos aqui al-ghulul, diz que من الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول، وقد صح في ذلك أكثر من حديث عن أبي هريرة قال أهدى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم غلام يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا للرسول صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة. Então essa questão de desviar despojos de guerra, numa que depois da guerra, antes de distribuição, a pessoa desviar, é a questão de você ser castigado daquilo que você tirar, daquilo que o comandante ou o chefe há de distribuir para os seus soldados ou militares. Aqui esse homem desviou e por cima as pessoas elogiaram que esse vai para o Jannah por causa da sua bravura. E o professor diz que kalla dinau walladhi nafsi biyadihi inna shamlata allati ahadaha yawma Khaybar min al-ghanaim lam tusibha al-maqas, que nunca essa pessoa vai entrar no paraíso, porque aquele manto que ele levou no dia do Khaybar, da despojo de guerra, essa pessoa não apanhou a sua porção. Isso vai acender fogo nele. Então essa é uma das coisas de que aquelas pessoas que levavam ou que levam despojo de guerra antes da destruição também será castigo da sepultura. Temos aqui outra, Abdullah bin Amr diz: قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركت فمات فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهب ينظر فوجد عباءة قد غلها رواه البخاري. Então esse também homem também morreu, que
tinha levado um manto, uma veste sem a distribuição. Uma das também, a causa da sepultura, o castigo da sepultura, diz que al-kadhib, hajr al-Qur'an wa zina wa riba. Então, a mentira, todos os mentirosos estão a ser esperados na sepultura. O abandono do Al-Qur'an, a zina, adultério e também o juro. Então, essas pessoas também, nós sabemos que a pessoa não há de entrar no paraíso com impuro. Então, essas coisas é impureza. Qualquer tipo de mentiroso, essa pessoa vai ter que ser castigado na sepultura. E tem a Hijr al-Qur'an. Hijr al-Qur'an, os ulama interpreta várias maneiras. Hijr al-Qur'an, temos aqui hadith de que ara Allahu rasulahu أنواع ما يعذب به بعض العصاة. ففي صحيح البخاري أن سمرة بن جندب قال كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجه فقال من رأى منكم ليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوم فقال هل رأى أحد منكم رؤيا فقلنا لا. قال لكن رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيده فأخرجاني إلى الأرض المقدس فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى قلوب من حديد يدخله في شدق حتى بلغه وقفاه ثم يفعل بشدق الآخر مثل ذلك. ويلتم شدقه هذا فيعود فيسعنه أو فيسعنه مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا. Então esse é um hadith longo, mais ou menos, aqui diz que a questão da mentira, a questão de abandono do Alcorão, a questão do adultério e a questão dos juros. Aqui, Hajr al-Qur'an tem a questão de outra interpretação é não ler. A outra interpretação é que a prática que os muçulmanos hoje fazem, que conforme o versículo 1 de Tafsir diz que أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا, que diz o mensageiro que o meu Senhor, o meu povo tomou, aliás, abandonou esse Al-Qur'an. Será que interpreta-se, aliás, abandonar o Al-Qur'an, hoje é que nos corações das pessoas saiu o Al-Qur'an. O primeiro abandono que hoje verifica-se, só recita-se nos casamentos, nas suas aberturas, qualquer sessão, a escrita nas paredes, a escrita nas paredes, e tem a questão de hoje fazem panfleto, tábua e para embelezar nas suas casas. Isso é abandono do Alcorão, porque a sua essência já as pessoas não praticam. Infelizmente, hoje os feiticeiros curandeiros aproveitaram para vender a malha satânica, que acusaram que você vai procurar cabelo lá para curar a pandemia. Então, isso tudo refere a outro tipo de abandono. Então, nesse hadith que tirou o Imam Bukhari, hadith de Samra, esse homem que o profeta viu no sonho, diz que perguntou quem é esse tipo de pessoa que viste. Ele no fim diz que Tuftani leilati fahbirini amma ra'i, você já me passou toda noite, que você me informa. Diz amma alladhi ra'aytahu yashukku shadaqahu fakadhab, que aquela pessoa que estava a ser castigada, a ser lançado, é uma pessoa que está a mentir. Yuhaddith bikadhibatin fatuhmal anhu hatta tablugha al-afaq. Essa pessoa fala uma coisa e essa sua mentira sai para o mundo inteiro. No caso, hoje as pessoas mentiram que vão procurar no Mus'haf, vão apanhar um cabelo para curar com pandemia. Então, aquela pessoa que falou se espalhou. E aquelas pessoas que contribuíram uma mentira sem a própria certificação, sem perguntar aos teólogos. Então, essas pessoas também estão no mesmo grupo, porque estão a desinformar ou estão a tirar uma informação de mentira, não só a questão de fazer as pessoas perderem-se. É uma coisa que ouviram sem a sua autenticidade,
as pessoas espalham, seja via mensagem, e nós temos coisas de mentira, papéis mensagem que fala, que lançam as pessoas, diz que você, esse hadith, depois de apanhar, deve enviar para 10 pessoas. Se você não enviar, vai ser desgraçado. Se você enviar, você vai entrar no inferno. Tudo isso aí são mensagens satânicas. Já há anos andava uma mensagem que um que está na Medina sonhou que o profeta sonhou, que o Senhor comprou a dizer que 6.000 pessoas entraram no inferno. Se você não reproduzir essa mensagem, você vai ser desgraçado. Se você tem empresa, vai falir. Então tudo isso aí, primeira coisa, o profeta morreu, que a paz esteja com ele, não conhece o invisível e não conhece exatamente quantas pessoas entraram no inferno, não conhece, e porque ele já morto não sabe que tudo está no controle de Allah subhanahu. Então esse tudo de mentira, essas pessoas que quando ouvem uma coisa logo espalham, então são mentirosos, porque estão a desencaminhar as pessoas, estão a tirar uma mentira. Por isso, nós alertarmos com essa a pandemia que nós temos, as pessoas terem muito cuidado de lançar informações que não são credíveis, que cada sessão ou cada órgão ou qualquer, se tem pessoas indicadas para tirar, e tem pessoas que nós podemos perguntar em questão de dúvida. Então aqui todos os mentirosos serão castigados na vida futura por causa das mentiras que andaram a espalhar. Temos aqui a questão de habsu ou hibsu al-mudino fi qabrihi bideni. Então, as pessoas com dívida, todas as pessoas que têm dinheiro dos donos, pessoas que andaram a insultar, não deram os direitos aos seus donos, então essas pessoas vão ser, aliás, capturadas, vão ser prendidas na sepultura. E porque aqui, conforme Sa'd ibn al-Atwal radiallahu anhu diz: "Anna ahahu mata wa taraka 300 dirham", que o seu irmão morreu e deixou 300 dirham. Wa taraka iyala, ele deixou família. O irmão morreu, deixou 300 dirham e deixou a família. Qala faradtu an anfiqaha ala iyalihi, e eu queria tirar esse dinheiro para a sua família, as pessoas que deixou mulher e filho. E esse hadith também contraria os nossos falecimentos. Hoje quando alguém morre, é sítio de festa, cozinha, se come, se bebe, se faz tudo para esse casamento. Então aqui contraria um sítio de falecimento haver essa festa. Ele diz: faqala ali na Salama, que o professor diz para ele: "Inna ahaka mahbusu bideni", que o seu irmão está capturado, está preso por causa da sua dívida. Fadhhab faqdi anhu, vai pagar a sua dívida. Fadhabtu faqadaitu anhu, eu fui pagar a dívida dele. Thumma jitu, depois voltei, qultu ya Rasulallah, e disse: "Oh enviado de Deus, qad qadaitu anhum al-adyan illa dinarein idda'atuhuma imra'atun", que eu já paguei toda a dívida dele, só 2 dinar, que uma mulher alega que é dela. وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ, e essa mulher não tem prova que, aliás, não mostra a prova que o meu irmão tinha levado 2 dinar com aquela senhora. قَالَ أَعْطِهَا فَإِنَّهَا حَقَّةٌ muhaqqat, que dá a ela porque ela tem direito. Ou firuaya sadiqa, que ela está a falar a verdade, que essa passagem tirou o Sheikh Al-Albani, seu livro Ahkam al-Janaiza, que tirou Ibn Majah, o Ahmed, o Al-Bayhaqi, o Imam Ahmad diz isnad é sahih, e não só Ibn Majah, também o Al-Busayri e outros, e Bayhaqi. E esse hadith, mais ou menos, aqui os ulamás, quando alguém morre, discutiram o que é prioridade. Alguém morre, deixou a sua riqueza. Será que nós vamos primeiro começar com a questão de comprar o material para o enterro ou as cerimônias fúnebres, ou pagamos a dívida? Então aqui os ulamás discutiram.
que não há dúvida nesse hadith, claramente reforça que a primeira coisa quando alguém morre não é enterro. A primeira coisa, nem é preocupação em enterrar a ele. A primeira preocupação é a dívida, porque nós podemos levar aquele dinheiro, distribuir, festejar, mas essa pessoa onde é que vai ser cobrado esse dinheiro, porque é do dono. E nós, a dívida, os ulama dividem duas partes. Temos a Deinu Lillah, temos a dívida da parte de Allah, que é a questão daquelas pessoas que eram ricas, questão do zakat. E temos a questão dos seres humanos. Então, essas dívidas infalíveis devem ser pagas. Infelizmente, muita família não se preocupam. Quando alguém morre, preocupam-se em dividir a riqueza do falecido sem darem conta às suas dívidas. Então, aqui, claramente, esse hadith de Sahih de Ashab as-Sunani, que esse homem pagou dívida, só faltava 2 dinar. Mesmo assim, o professor diz que deve dar essa mulher sem nenhum, que ela merece a dívida. A questão de que o professor diz que أن ذلك الصاحب محبوس بسبب دين ويمكن أن يفسر هذا الحبس الحديث الآخر قال الصلاة إنه مأسور بدينه عن الجنة, que essa pessoa está capturada, está presa de entrar no paraíso. E diz في حديث الذي يرويه سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جنازة, que outra narração que o professor que de Samara, que o profeta fez num janaz, de alguém morreu. Ou Firwaya Sola as-Subh, que fez a salat de manhã. Ou falamos em Salaf, fala ahahuna min ali fulan ahad. Será que aqui tem a família do fulano? Fasakat al-qum, as pessoas calaram. Wa kana idha ibtada'uhum bi shay'in sakatu, quando o profeta, é uma das tradições de seus companheiros, que ele, quando começassem qualquer linguagem ou perguntasse, eles calavam, não eram agressivos ou não arrancavam a sua palavra. Faqala dhalika mirar, ele mencionou várias vezes, ou thalatha la yajibuhu ahad, ninguém respondeu. Faqala rajul, um homem disse, who that, eu estou cá, eu sou família. Faqama rajul yajirru izarahu min wahri an-nas, que um homem levantou que estava a arrastar a sua veste, a sua capulana. Faqala Nabi sallallahu, e o professor disse para ele, ma mana'aka, o que te impediu, fil marratain al-ulayain an takuna ajabtani, o que te impediu das primeiras 2 vezes em você em responder, atender a mim? Ama inni lam unahihu bismika illa al-khair, que eu não te adverti, não te dei a nota, a não ser para, eu não mencionei o seu nome, porque só para o bem. Então o profeta já conhecia quem morreu, mas ocultou o nome daquele familiar. Aqui também uma prática, uma técnica numa assembleia, numa mesquita ou qualquer sítio, num sermão, não se pode mencionar aquela pessoa que fez aquele ato. Se nós sabemos que aqui nessa assembleia, nessa mesquita, temos um ladrão, temos um corrupto, temos um hipócrita, temos fulano, não se pode mencionar que o fulano é que não. Só se diz, gente, nós como é que estamos a testemunhar algumas pessoas, e pode ser sim, ou quem conhece um ato fulano, sabendo que quem fez é fulano. Então é nessa prática que diz como é que você, depois de falar 3 vezes, não me respondeu, e eu conhecia o seu nome e não fiz só para o bem. Diz inna fulana lirajul minhum ma'sur bidayni, que o fulano está capturado, está preso por causa da sua dívida. Anil jannah, seu paraíso. Fa in shi'tum fafduhu, se vocês quiserem de que paguem. Wa in shi'tum fa aslimuhu ila adabillah, se vocês querem que salvem, ou aliás, que se vocês querem, entreguem no castigo da sepultura. Falau ra'aita ahlahu man yataharrauna amruhu qamu faqdu alayhi anhum, se você vê dos familiares que podem assumir a responsabilidade dessa dívida, que falem para eles pagarem. Diz que hatta ma ahadu yatlubuhu bishay, até que ninguém venha pagar, aliás, pedir qualquer coisa. Então aqui esse hadith também é aquilo que mencionamos, que o Imam
Abu Daud no seu livro, a Sunan al-Nasai, al-Hakim al-Bayhaqi e outros, e o Sheikh al-Albani diz que é um hadith sahih. Então, mais ou menos aqui são a questão do castigo da sepultura. Temos aqui o que vamos findar hoje, uma das causas também, adab al-mayt bibka al-hayy, que uma das coisas também, aliás, o morto é castigado por causa do choro daquelas pessoas que estão vivas. E diz que عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبكي يقول وأخاه وأصحابه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. Então esse hadith também tirou Imam al-Bukhari no seu livro e não só os outros. Aqui o Suhaib, quando foi, aliás, como é que assassinaram, espetaram um algo a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, entrou o Suhaib a chorar e dizia, irmão, desgraça para meu irmão, dizendo, a sahiba, meu companheiro. E Umar radiyallahu diz que, ya Suhaib, Suhaib, até porque você está a chorar para mim, o professor já disse, innal mayyita, que o morto e o adab é castigado em alguns choros da sua família para ele. Então aqui há uma explicação porque há pessoas, o chorar natural, o chorar de lamentação. As pessoas que choram e também que fazem chorar, aliás, ser castigado o morto ou a pessoa que morreu, a maneira dos ignorantes a maneira que eles choram. Uma das maneiras proibidas é essa aqui, que agora já morreu fulano, como é que nós vamos ver, como é que nós vamos viver, quem vai nos dar de comer, estou sozinho, estou desgraçado. Algumas pessoas lançam-se, amaram a cabeça, outros não tomam banho, outros até que não punham cofió, começam a pôr cofió, outros deixam barba, enfim. Então, esse tipo de choro então, é proibido no Islã. Mas agora tem o choro recomendável, a questão de tirar lágrimas. Assim o professor já fez, conforme o hadith Bukhari, quando morreu Ibrahim, seu filho, diz que al-qalb tahzan, que a alma, o coração fica triste, o al-ain tadma, que os olhos deitam as lágrimas. Ma naqul illa bima yurdi rabbuna, que nós não falamos só daquilo que fica satisfeito nosso Senhor. Inna la firaqaka Ibrahim la mahzunun, que na sua separação, Ibrahim, nós estamos tristes. Então a questão que o professor já várias vezes já chorou para os seus familiares. Então tirar lágrima não é proibido, mas é proibido você lamentar a questão do que sai na sua boca. Então é nesse passagem aqui de Umar, proibiu Suhaib essa maneira de linguagem, porque você quando fala algumas coisas parecer que está a contestar ou não está satisfeito daquilo que Allah marcou em levar o seu próximo, o seu querido. Por isso, uma doa de condolência, o professor ensinou para a sua gente, dizia, uma doa dizia, wa inna lillahi ma'ata, que na verdade para Deus pertence aquilo que ele levou, wa lillahi ma'ahda, que Deus pertence aquilo, lillahi ma'ata, lillahi ma'ahda, Deus pertence aquilo que deu e que levou. Kullu shay 'indahu li ajli musamma, todas as coisas perante a ele tem um tempo determinado. Falyasbir wa liyahtasib, que tenha paciência, espere a recompensa. Então aqui esse é um doar recomendável para alguém se for a dar condolência ou dar sentimento para quem perdeu um familiar ou qualquer uma pessoa próxima. Por causa do tempo nós vamos terminar aqui, inshallah. Das próximas vezes vamos continuar mais acerca do castigo da sepultura, seu conforto e daquilo que leva as pessoas serem castigadas, também daquilo que afastam ou são as causas de as pessoas serem afastadas, os castigos da sepultura. جزاكم الله خيرا شيخ واسم متولى.
Exato, vamos observar nosso intervalo, voltaremos já, inshallah. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para si, caro telespectador e amigo ouvinte que está em nossa sintonia aqui no seu programa Islam em Foco. Como sabem, uma transmissão simultânea com a Rádio Haq, emissora islâmica de Nampula. Hoje, terça-feira, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Owais Mutawalla e estamos, portanto, a falar deste tema, portanto, a continuação do tema anterior que é fim no último dia. E fizemos menção deste ponto essencial que é os castigos da sepultura e as suas delícias. Apenas para recapitular, as causas que levam a si ou a nós a sermos castigados na sepultura é por causa de não controlarmos a urina. Nós mijamos descontrolado e não controlamos, portanto, a urina. E será um dos motivos a sermos castigados na sepultura. Outro motivo, outra causa que leva a nós a sermos castigados na sepultura, no Qabr, é a intriga. Nós, na verdade, estamos mergulhados neste mal que cada vez mais cria, portanto, separação, ódio no seio da humanidade, no seio deste umat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outra causa e motivo que leva a nós a sermos castigados na sepultura tem a ver com a mentira. Na verdade, a pessoa só, portanto, depois de despertar, só fica a falar, a mentir, a partilhar, a testemunhar, tudo contraria as recomendações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outro motivo que leva a nós a sermos castigados na sepultura tem a ver com o consumo de juros. Muitas das vezes nós justificamos a dizer que eu sou pobre, eu não tenho como, não tenho maneira, não tenho como conseguir aquele valor ou conseguir um produto alimentar, então tenho que me apegar para me aliviar, ou comprar ou adquirir uma casa, vou levar o juro, depois eu vou reembolsar apenas para me aliviar, depois daí não irei retomar. Outro castigo, outro motivo que leva a nós a sermos castigados na sepultura, no Qabr, tem a ver com a prática do adultério. Na verdade, hoje em dia, muitos de nós, principalmente os jovens, seja jovens, são adultos, velhos, enfim, estamos mergulhados, portanto, neste mal que está, portanto, demonstra a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, cada um diz, não, primeiro vou fazer, desfazer, depois é que vou me arrepender. Outro, não, como é meu vício, Allah me destinou a si mesmo a fazer, desfazer, a estar, portanto, ligado ao adultério. Então, um destino será. E também outra prática, portanto, o motivo que leva a nós a sermos castigados na sepultura, no Qabr, tem a ver com o abandono do Sagrado Al-Qur'an. Mas quando são coisas à toa, coisas que não têm a ver com o Sunnah, nem o Islã, nós já pegamos e deixamos o Sagrado Al-Qur'an. Outro motivo que leva a nós, amigo ouvinte, a sermos castigados perante Allah subhanahu wa ta'ala, tem a ver com a dívida. Nós contraímos dívida e depois aí a pessoa esquece de pagar a dívida que ele contraiu e pensa que é brincadeira perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas saiba que é uma grande responsabilidade. Outra, portanto, outra causa e motivo que leva a nós e assim, caro telespectador, amigo ouvinte, a ser castigado perante Allah subhanahu wa ta'ala tem a ver com o choro dos familiares. Quer dizer, no momento em que mora um
dos nossos familiares, portanto, que é membro da família, é para o amigo ouvinte e caro telespectador não levantar voz, mas sim temos que seguir aquilo que é a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na verdade, os olhos deitam lágrimas e o coração sente. Portanto, sendo assim, não é para você levantar voz, ficar a chorar, dizer que não, como explicava o nosso sheikh aqui, para muitas das vezes nós interpretamos mal, a dizer que hoje em dia o Islã tem alguma madraça que proíbe a pessoa o chorar para o seu ente querido, aquele que perdeu a vida, aquele que morreu. Você alguma vez vocês viram isso no Islã? Ou isso tem sentido você não chorar para seu familiar, um que você amava, um que você gostava, não chorar, ficar calado? Não é possível. Hoje em dia são essas coisas que nós, portanto, presenciamos e assistimos, mas são recomendações que fazem parte do nosso Dini al-Islam. Caro telespectador, é um momento oportuno para interagir. Apenas estava a recapitular aquilo que fez menção ao nosso sheikh, ou esse Mutawalla. Você que está em nossa sintonia poderá ligar. Temos aqui os nossos contactos: 84 05 07 345. 84 05 07 345. Outro número: 87 40 50 734. 87 40 50 73 4. Repetimos: 87 40 50 73 4, ou para 84 05 07 45. Ligue. Os mesmos números poderá enviar, portanto, poderá usar para envio de mensagem. Iremos reencaminhar o nosso convidado, que é Sheikh, ou esse Mutawalla. Na verdade, Sheikh, muitos de nós negligenciamos em pagar dívidas. Contraímos, mas depois daí dizemos: não, como o homem já esqueceu, ou o dono já esqueceu, deixa em si mesmo. Na verdade, é uma grande responsabilidade, Sheikh. Será que o Sheikh, o professor sallallahu alaihi wasallam, dirigia Salatul Janaiza, enfrentava Salatul Janaiza para uma pessoa que tem dívida? Será? Isso sim, no início ele não dirigia. Depois a audiência dele começou a pagar. Desde que a mancada lá o dele, Ana Behiki, aquela pessoa que tem como é que é? Dívida, eu vou assumir, ou cana alerte, uma coisa próxima disso, que se for questão de herança é para a sua família. Assim. A sua família. E outra coisa, falando na parte do choro dos familiares, e eu conheci uma, estava a aconselhar a ela, que não pode chorar, não pode, a única coisa que temos que nos apegar, voltar para Allah subhanahu wa ta'ala e fazer doar a favor daquele morto. Isso é, eu não quero provocar outras doenças. Tá? Subhanallah. Mas eu nem vou precisar, eu não vou acatar essa mensagem. Foi meu familiar, uma pessoa próxima, e eu quero dizer, só chorar e não levantar voz. Será difícil, mas eu vou ter que chorar. Subhanallah. Ele disse que ele pode falar e pode Allah me perdoar. Manuel, já está a participar, dizias? Sim, estou dizendo. Sim. Alô? Sim, estamos juntos. Sim. Estou dizendo que eu tenho um meu primo, já tem meu vale, quase 2012 até hoje. Quando ele aproximo, ele diz: eu posso fazer tua, e Allah pode me ajudar com essa minha tua. E eu não vou te pagar esse dinheiro. Agora, o que eu posso fazer? Porque eu já cheguei quase 2, 3 vezes para ele. E eu falando que esse vale, agora você morrer, ou eu morrer, já será prejuízo. Eu não posso vir a falar à sua família ter esse meu dinheiro. Uma pessoa tem que pagar pessoalmente antes de morrer. Agora, o que eu posso fazer mais para ele? Exato, irmão, a mensagem chegou, fica em nossa sintonia, aí está a negligência, ele tem dívida, vá, portanto, tem ido ao encontro dessa pessoa para precisar do meu valor, se como você pode fazer doar, não tem nada a ver, tá a ver, quer dizer, negligenciar-se daquilo que o irmão Manuel passa, ele vai ao encontro dele, preciso do meu valor, essa pá, não tenho,
já fez várias vezes, já aproximaram várias vezes, mas não quer pagar. Até ele disse, você pode voltar para lá, pode fazer doar. Eu não vou reembolsar, não sei, isso é Allah, Sheikh. Bom, aí tem duas opções. Uma das opções é chamar pessoas talvez que conhecem essas pessoas. Essa pessoa, é provável que essa pessoa tenha pessoas que ele respeita quando falam, podem ouvir. Essa é uma das vias. Para que quando levar a força vai que é uma coisa dele já ser uma confusão, né? Então deve recorrer às pessoas que ele acha que aquela pessoa, quando for levar, essa pessoa vai respeitar, vai pagar. E se não querer assim também é só esperar que uma dívida não acaba. Então, sendo assim, o Manuel pode dizer que, como irmão, você não quer me pagar, não vou lhe perdoar até no dia da Qiyama. Não, isso não se fala. Não se fala. Ele só calar, porque ele falar como não, enquanto o dono não perdoar, a dívida mantém. Não precisa, a pessoa fala, qualquer pessoa que tem seu dinheiro, fugir, essa pessoa vai ter que pagar. Você falar como que o dono da coisa não perdoou. Enquanto não perdoar, não acaba perante Allah subhanahu wa ta'ala. Como dizia outro conselho, Sheikh, para essa senhora, essa irmã que está a conselho, dizer que eu não vou, para mim, eu vou ter que chorar. Se Allah fez para chorar e eu perdi uma pessoa próxima, como não chorar? E eu não quero provocar outras doenças no íntimo. Tenho que levantar a minha voz e isso, Sheikh. Bom, essa aí, vê-se que é ignorante, não sabe nada, então o que se deve, se esse tipo de pessoa, só aconselhar, porque o conselho, o ensinamento muda. Toda a gente já passou essa fase de serem aconselhados, trazer uma matéria e ignorar, então, se onde é assim, é só insistirem no aconselhamento e educação, essa pode vir a mudar-se. Exato, na verdade, falando do Corão, muitos de nós abandonamos o Corão, apenas recordamos ou recorremos ao Corão no mês de Ramadã. Um conselho a deixar para incentivar? Sim, praticamente daquilo que foi a essência do Corão, nós não estamos a beneficiar. Prontos, uma parte só decora, mas não conhece o significado. Uma parte de pessoas incentivam o Corão a ser recitado nos casamentos, abertura de mesquita, nos eventos, recitação só para as pessoas, aliás, agradar as vozes. Algumas pessoas que dizem que vamos chamar o fulano para recitar, não porque estão, não, só assim para recitação, só, não porque eles meditam, mas sim ficam a escutar a voz daquele recitador, não por causa do álcool. Por isso, nesses encontros, vem pessoas a gritar, a rir. Sim, o professor Lama já, aquele hadith de Sahih que já mandou recitar Ibn Mas'ud. E nessa passagem, o comportamento do professor Lama foi diferente da nossa prática hoje. Hoje as pessoas gritam, Mashallah, Allah Akbar, muita coisa, parece sítio não sei de quem. Então aquilo já viola aquilo que é a ciência da recitação do Alcorão. Nessa passagem de Ibn Mas'ud, que o professor foi muito simples, humilde, até quando chegou, فَكَيْفَ إِذَا جِينَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِينَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ. O profeta disse, hasbuk. Já quase as lágrimas estavam, mandou parar, por causa do efeito que estava. Então, olha aí, não, as pessoas, infelizmente, não conhecem o árabe, não conhecem o tafsir, não conhecem, até você pode estar a rir, castigo do inferno, a rir, mas só que um versículo condena juro, e essa pessoa que está ali a dizer Mashallah, Allah Akbar, pratica o juro, a condenar o adultério, o zina, essa pessoa diz Allah Akbar, a condenar a idolatria, dizer Allah Akbar, Mashallah. Então, apartamento saiu no coração. Nos casamentos, as pessoas recitam, talvez que violam algumas coisas e tudo naquele casamento, fora das palestras, então desenham na maneira de embelezar as paredes. Isso viola claramente o próprio Alcorão, condena esse tipo de pessoa quando diz baruna al-Qur'an, será que eles não meditam o Alcorão? Só os seus corações estão selados. Então, infelizmente, essa é uma evidência clara que nós ainda estamos muito longe do Islã. Imagine só o Satanás, o Shaitão, quando diz que a pandemia tem cabelo lá. E temos indicações que também agora virou de higiene na Bíblia.
Agora já não é no Alcorão, nem no Muçulmano, é na Bíblia. Então, imagine, talvez nós muçulmanos foram pegar para procurar esse cabelo para se curar. Só para agora para ler, talvez algumas pessoas nunca pegaram o Mus'haf, mas quando Satanás inspirou essa mentira, quase, como é que é? A desaparecer no Masahif, nas mesquitas, para a questão benéfica. Então, é nesse contexto que é uma evidência clara que estamos muito longe mesmo do ensinamento do Islã e desconhecemos claramente, infelizmente, essas práticas claramente mostram que nós não conhecemos quase nada do Islã. Certo, Sheikh, para finalizar, últimas considerações? Bom, só agradecer a Allah que nos proteja e nós, como muçulmanos, como cidadãos, pedir a Allah para aliviar ou proteger a todos, a nossa família, nosso país e país dos muçulmanos dessa pandemia, fazer parar o mais rápido possível e para aquelas pessoas que mostram a renitência, que ignoram as medidas, os conselhos, aconselhamos para parar, porque a Al-Aqida lança uma pergunta muito bonita, diz que hal al-ahdu bil-asbab yunafi at-tawakkul ala Allah. Será que levar a prevenção ou as causas das coisas, será que isso contraria a confiança em Allah? Será que isso contraria? Imagine uma pessoa que quer filho, diz que não, eu não preciso casar, assim mesmo Allah vai trazer, assim mesmo como Adam. Será que eu quero ficar rico? Não, eu não preciso fazer negócio nem nada, assim mesmo vou ficar rico. Se Allah marcou, não preciso eu trabalhar, não preciso fazer negócio, vou ficar rico também. Eu não quero ir para cá, mas eu vou sentar aqui, não precisa nenhum transporte, nem andar. Os anjos andam. Então, é nessa ignorância que gera, que diz que não precisa dessas medidas, porque se Allah marcar, mesmo com medida, vai nos apanhar. Então, isso vera, revela a ignorância das pessoas. Por isso, então, o professor tomou as medidas de prevenção e o Alcorão diz وَأَتَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا, que nós todas as coisas fazemos, demos as causas. Então, nós já aconselhamos a população em geral, muçulmana como não, tomar medidas de prevenção, e isso só quando toma medida de prevenção, não porque você não crê em Allah, não porque você é só fé e fraca, não. E isso mostra também a sua confiança em Allah. Por isso o profeta dizia, naquele hadith da Abu Daud e outro hadith sahih, diz que Tadau ya ibadullah, que vocês se curam, ou servos de Deus. Então, se a pessoa, o profeta mencionou, aliás, recomendou as pessoas curar, então pode dizer que não, eu como quem confia lá não precisa de medicamento nem nada. E se o profeta usava médicos, usava dua, fazia ruqya, então tudo isso aí, e ele era o primeiro muahid, era uma pessoa que confiava no único Allah, que não duvidava em nada, mas mesmo assim tomava alguma. Se os profetas mensageiros não iam usar espada, nem arma, nem nada, a dizer que não precisa usar, já de vir lutar, não precisa usar a arma, eu sou com dua, todos aqueles idólatras vão morrer, mas mesmo assim o profeta tomou as medidas de precaução. Então nós apelamos essa ignorância que gera na população, usar matéria religiosa na ignorância, que não precisa qual é a medida, quando for morrer vamos morrer, não há problema, não precisa. Então isso revela a ignorância, devemos abandonar essa mente que as causas precisam. Então nós estamos aqui no mundo para entrarmos, prepararmos no Jannah. Então por isso nós tomamos banho, nossas casas para prevenir da chuva, tapamos, temos porta, roupa, tudo isso é prevenção. Escovamos, tudo isso é prevenção. Cada um diz, não precisa. Minha casa vou deixar assim, se chover, se Allah quiser, a minha casa vai pingar, se não quiser, vai pingar. Da mesma maneira também vamos parar no meio da estrada, que é para se Allah marcar, vão nos atropelar, e se Allah não marcar, não vamos atropelar. Então essa maneira, essa linguagem é uma mera ignorância. Nós, por favor, aconselhamos a população em geral para acatar as medidas lançadas ou implementadas com o governo. Hada subhanallah bihamdi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Não, jazakallah khairan, Sheikh Royce Mutawalla. E bem, muito obrigado por assistir a nossa sintonia. E ligou, fez parte neste que esse é o programa Islam em Foco de hoje, terça-feira. Falamos, portanto, da fé no último dia. E não só mencionamos, fizemos menção de alguns pontos essenciais que têm a ver com os castigos da sepultura e suas delícias. Acompanhe a restante programação da Hack TV, Rádio Hack, resumo das notícias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.